Olha, para a gente começar, tem um dado que é impressionante. Pensa só, até 2025, o número de dispositivos de IoT pode chegar a 75 bilhões. Sabe o que isso quer dizer? Que para cada pessoa no planeta vão existir quase 10 aparelhos conectados entre si. Uma loucura. Mas, afinal, o que é essa tal de internet das coisas ou IoT que está, assim, mudando a nossa vida sem a gente nem perceber? Bom, é isso que a gente vai entender agora, o que está por trás de uma das tecnologias mais importantes do nosso tempo. Cidades inteligentes, smartwatches, casas inteligentes. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Parece coisa de filme de ficção científica, mas a verdade é que esse futuro, bom, ele já chegou. Tá no nosso pulso, na nossa sala. A palavra inteligente virou parte do nosso vocabulário de todo dia. Tá, mas o que faz um objeto comum virar inteligente? Essa é a grande questão, né? O que acontece para uma simples cadeira ou, sei lá, uma geladeira começar a fazer parte de uma rede que pensa, que age, que se comunica sozinha? É isso que a gente vai descobrir. Para a gente entender de verdade o tamanho do impacto da IoT, vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos viajar um pouquinho para o futuro. Um futuro bem próximo, na verdade. Vamos imaginar um dia em que tudo ao nosso redor responde ao que a gente precisa antes mesmo da gente pensar nisso. Pensa na cena. Fim de um dia cansativo, a pessoa está voltando para casa. O carro, que é autônomo, já avisa a casa que ela está chegando. E aí a mágica acontece. O ar-condicionado já deixa a temperatura perfeita, a cafeteira começa a passar aquele café quentinho, as luzes da entrada acendem, tudo sozinho. É ou não é uma recepção perfeita? E o melhor, tudo automatizado. E olha, a coisa não para por aí. O smartwatch, aquele relógio inteligente, está monitorando a saúde em tempo real. Se ele detecta alguma coisa, tipo uma alteração na glicose, ele já avisa outros aparelhos. Aí a geladeira pode, por exemplo, sugerir uma dieta, já montar uma lista de compras e quem sabe até fazer o pedido no mercado. Esse é o futuro do cuidado com a saúde, totalmente personalizado. É esse o mundo que a IoT está construindo. Pois é, essa visão de futuro parece até mágica, né? Mas, na verdade, ela é baseada num conceito bem sólido. Então, agora vamos entender o que está por trás de toda essa inovação. Chegou a hora de definir o que é, de fato, a internet das coisas. Então, o ponto principal é esse aqui. IoT não é só sobre conectar coisas na internet. O pulo do gato é dar a esses objetos a capacidade de conversar entre eles e mais, de agir sozinhos, com base no que eles conversaram. É essa comunicação que a gente nem vê que é o coração da revolução da IoT. É super importante entender que a IoT não é uma coisa só, uma única tecnologia. O melhor jeito de pensar é como se fosse um ecossistema. É uma combinação de várias peças. Tem os sensores, que captam os dados, as redes, que transmitem tudo, e a computação em nuvem, que processa essa montanha de informação. Juntando tudo isso, a gente cria uma ponte entre o mundo físico e o digital. E a interação fica perfeita. Sabe, assim como o nosso corpo, todo aparelho inteligente tem uma anatomia. Para a gente pegar um objeto comum e transformar ele em parte da IoT, a gente precisa equipar ele com algumas peças essenciais. Peças que permitem que ele sinta, pense e haja. Vamos dar uma olhada em quais são esses componentes básicos? Basicamente, todo dispositivo de IoT precisa de 5 coisas. Primeiro, uma fonte de energia, claro, para funcionar. Segundo, uma unidade de comunicação, para se conectar na rede. Terceiro, um microcontrolador, que é tipo o cérebro dele. Quarto, os sensores, que são os sentidos para coletar dados. E por último, os atuadores, que são os músculos para realizar as ações. Um termostato inteligente é um ótimo exemplo. Ele tem energia, se conecta no Wi-Fi, tem o cérebro que decide, o sensor que mede a temperatura e o atuador que vai lá e liga o ar-condicionado. Ok, agora que a gente já conhece as peças, vamos ver como elas trabalham juntas. É aqui que a coisa fica interessante, onde a mágica realmente acontece. É o momento em que um dado simples vira uma ação de verdade, no mundo real. Vamos ver como uma única informação pode começar uma reação em cadeia. Vamos voltar para o exemplo da cadeira inteligente. Imagina, alguém senta nela. Na mesma hora, um sensor de pressão detecta e manda um sinal, que passa pelo microcontrolador ali da cadeira mesmo. Esse sinal viaja até a nuvem. Lá na nuvem, um sistema superpotente analisa tudo. Ele pode checar a temperatura da sala e decidir, tá quente, vou ligar o ar. E tudo isso, gente, numa fração de segundo. Dá para pensar nisso como um trabalho de equipe mesmo. O aparelho, ali no local, é como se fosse o olheiro do time, sabe? Aquele que está no campo coletando a informação. Ele é pequeno, rápido, eficiente. Já a nuvem é o cérebro, o técnico da operação.
É ela que tem o poder de processar um volume gigante de dados, analisar a situação toda e tomar a decisão estratégica. Juntos, uma equipe imbatível. A gente pode resumir toda essa jornada dos dados na IoT em 6 passos. Primeiro, a identificação, que é dar uma identidade única para cada aparelho, tipo um RG. Depois, o sensoriamento, que é a coleta dos dados. Em seguida, a comunicação, que é quando eles conversam e trocam esses dados. Aí vem a computação, que processa tudo. O quinto passo são os serviços, que definem o que vai ser feito, a ação. E, por fim, a semântica, que muitas vezes usa a inteligência artificial para tirar conclusões e gerar conhecimento de verdade com todos aqueles dados. Bom, já vimos a teoria, né? Agora vamos para a prática. Onde é que a IoT já está fazendo a diferença no mundo real, hoje? O impacto é gigante e está se espalhando por tudo quanto é setor. Vamos dar uma olhada em alguns dos exemplos mais legais. No campo, por exemplo, na agricultura, a IoT está fazendo uma revolução. Tem sensores no solo que ficam de olho na umidade e nos nutrientes. E aí a irrigação liga sozinha, só quando precisa, economizando muita água. Câmeras e drones sobrevoam as plantações para ver se está tudo bem e conseguem achar pragas bem no comecinho. O resultado disso? A produtividade aumenta demais, o que ajuda a gente a alimentar uma população que não para de crescer. E na saúde, então, o impacto é transformador. Imagina uma pessoa idosa morando sozinha. Ela pode usar um aparelho que monitora os sinais vitais e, se tiver qualquer emergência, ele chama a ambulância sozinho. Dentro dos hospitais, tem sensores para garantir que tudo esteja esterilizado, evitando infecções. Isso literalmente salva vidas. O varejo e a logística também entraram nessa. Já existem aquelas lojas sem caixa, que a pessoa só pega o que quer e vai embora. Ou a geladeira que percebe que o leite acabou e já faz o pedido. Ou então os carros conectados, conversando entre si para evitar trânsito e acidentes. No fim das contas, a IoT está deixando o nosso dia a dia mais prático e mais seguro. Mas, claro, nem tudo são flores. Como toda tecnologia muito poderosa, a IoT também traz desafios enormes. Sabe aquela história de com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Então, é fundamental a gente encarar esses obstáculos de frente para garantir que o futuro que a gente está construindo seja realmente melhor e mais seguro para todo mundo. E os desafios não são pequenos, viu? Primeiro, a segurança. Imagina um sistema desse sendo invadido. As consequências podem ser desastrosas. Depois tem a questão da privacidade, que é super séria. Com essa coleta de dados o tempo todo, surgem muitas questões éticas. E claro, a própria tecnologia precisa evoluir. Precisa dar conta de processar tanta informação de tantos aparelhos ao mesmo tempo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A gente já viu que a IoT tem um potencial incrível para criar um mundo mais eficiente, mais seguro, mais conveniente. Mas o verdadeiro desafio não é só técnico, é um desafio humano. Como a gente garante que essa tecnologia vai ser usada para o bem? Como a gente constrói um futuro em que a internet das coisas melhore de verdade a vida de todo mundo? Essa é uma pergunta que fica para todos nós pensarmos.